A maquiagem para o dia, feita de acordo com todas as regras, faz maravilhas. Ela acrescenta frescor e rejuvenesce significativamente o rosto, enfatiza as vantagens e esconde as falhas. Seguindo as recomendações sobre a seleção de paletas de cores e usando a sequência de aplicação, é possível fazer maquiagem diurna de forma independente. Recursos da maquiagem para o dia. A maquiagem diurna é caracterizada pela aplicação de uma pequena quantidade de cosméticos. As cores usadas não são brilhantes. A imagem deve ser quase natural. Essa maquiagem é capaz de enfatizar as vantagens e esconder pequenas falhas. Todo o processo de aplicação leva um pouco de tempo. A maquiagem para o dia difere da maquiagem para a noite na quantidade de cosméticos e na preferência por tons nude. Ela é adequada para qualquer evento diurno. Ir ao cinema, cafés, encontrar amigos, visitas obrigatórias diárias à escola e ao trabalho. À noite. A maquiagem clássica para o dia pode ser transformada em maquiagem para a noite. Adicione cores brilhantes à maquiagem para o dia, enfatize as características faciais e torne o visual profundo. Maquiagem para o dia. Para criar uma imagem natural na maquiagem diurna, é necessário seguir as seguintes recomendações. Escolha produtos com uma textura leve, para que assentem bem e durem muito tempo. Crie uma aparência natural com uma pele saudável e jovem. Use um hidratante antes de aplicar os cosméticos e esconda as imperfeições com um corretivo. Combine as cores da base e do pó com o seu tom de pele. Dê mais ênfase aos olhos, mas evite traçar linhas nítidas e brilhantes. Certifique-se de que todas as transições de cosméticos estejam bem misturadas e imperceptíveis. Equilibre a parte superior e inferior do rosto com uma coloração adequada dos lábios. Use gloss ou bálsamo hidratante. Escolha sombras para a maquiagem diurna de acordo com os tons naturais: bege, marrom claro, pêssego, rosa suave, cinza claro, verde, oliva. Não enfatize as sobrancelhas. Pintas discretamente e misturas. Evite ângulos agudos e o desenho nítido do contorno. Observação. A maquiagem diurna deve ser aplicada sob luz natural, perto de uma janela. Assim, na rua, não haverá constrangimento por causa de uma aparência não natural. A seleção de cores para a maquiagem diurna depende da época do ano. No verão, os cosméticos devem ser resistentes. As cores são quentes: bege, marrom claro, pêssego, oliva, coral e outras. Tons frios ficam ruins em uma pele levemente bronzeada. A imagem final deve ser leve e suave. No inverno, os tons de sombras preferidos são os frios: branco, azul, cinza, lilás e outros. Os lábios podem ser pintados com uma camada mais espessa. Use tons rosa e pêssego. Aplicação passo a passo da maquiagem para o dia. A maquiagem para o dia não é difícil de aplicar por conta própria. Você pode experimentar os tons dos cosméticos, selecionando-os de acordo com o estilo das roupas, e criar uma imagem única a cada dia. Ao aplicar a maquiagem, você deve seguir a sequência: aplicar a base, pintar as sobrancelhas, enfatizar os olhos e finalizar a imagem com o batom. Aplicação da base. Seleção e aplicação da base antes de aplicar a maquiagem. A pele do rosto deve ser preparada. Limpe com um produto de limpeza diário. Limpar com tônico. Aplique no hidratante. Informações adicionais. Se houver imperfeições na pele e pequenas inflamações, camufle-as com um corretivo. Sua textura deve ser ligeiramente mais densa do que a da base. Aplique o corretivo com movimentos suaves de batida com as pontas dos dedos. Dica: um produto com uma tonalidade rosa ajudará a remover as olheiras. Depois que o creme for totalmente absorvido, aplique a base. Ela deve ser de textura leve e no tom da pele. Você pode substituir a base por cremes BB ou 200. Eles têm textura muito leve e não pesam, ajustando-se à cor da pele. Aplique a base uniformemente com um pincel ou uma esponja. Os movimentos devem ser feitos do centro do rosto para a periferia, para que, no final do dia, o produto não se acumule nas dobras nasolabiais. Aplique um pouco de produto na área do pescoço para que não haja uma transição abrupta. Informações adicionais. Se a pele estiver muito seca, adicione um pouco de creme à base. Mexa e aplique. Aplicação de pó ajuda a fixar a base. Seu tom deve combinar com o tom da pele. É melhor escolher um pó de textura translúcida. Ele deve ser aplicado com um pincel, usando movimentos leves em todo o rosto e pescoço. Ponto e vírgula na área da zona T. Aplique um tom mais claro na parte da testa acima da ponta do nariz, na parte de trás do nariz e na área acima da maçã do rosto e abaixo da sobrancelha. Use um pó de tom mais claro ou um iluminador seco com pigmento de brilho mínimo. Informações adicionais.
Para corrigir a maquiagem durante o dia, leve consigo um pó compacto do mesmo tom. O blush ajudará a dar frescor ao seu rosto e a criar um rubor saudável. Eles devem ser claros, rosa ou pêssego. Blushes compactos secos e blushes cremosos são adequados para a maquiagem diurna. Aplique-os com um pincel largo em uma pequena camada ou com uma esponja. Para maior comodidade, você pode sorrir amplamente e escolher um local na maçã do rosto. Características e design das sobrancelhas. A forma correta das sobrancelhas tornará as características do rosto refinadas, os olhos expressivos e a forma oval do rosto correta. Nuances do design de sobrancelhas. Sobrancelhas largas são adequadas para quem tem traços grandes. Para um rosto redondo, elas devem ter uma leve curva em forma de asa e ter largura média. Para um rosto alongado e ligeiramente alongado, um formato reto é adequado. A sobrancelha deve ser pintada para combinar com a cor de seu cabelo ou um tom mais claro. Desenhe o contorno e preencha as áreas com traços que não tenham pelos suficientes. Os traços imitam os pelos. Aplique a sombra para sobrancelhas. Misture bem para que não haja contornos nítidos. Arrume os pelos com gel para sobrancelhas e penteie suavemente com uma escova especial. Se os pelos das sobrancelhas forem muito claros, eles são coloridos com N cores especiais. Maquiagem dos olhos. A maquiagem dos olhos durante o dia é criada com a escolha de uma paleta de sombras de acordo com o tipo de aparência. Dica: para que elas se fixem melhor e se assentem uniformemente, você deve primeiro aplicar uma fina camada de base sobre as sombras. Sequência: pinte o espaço intercostal com um lápis preto, marrom ou cinza escuro. A linha não deve ser larga. Aplique de 2 a 3 tons de sombra na pálpebra móvel superior. O tom mais claro mais próximo do canto interno do olho, o meio, no meio. O tom mais escuro, no canto externo. Para dar definição e expressão ao olhar, você pode usar o tom mais escuro da sombra para colorir o vinco da pálpebra superior. Misture todas as transições cuidadosamente, pois elas não devem ser perceptíveis. Finalize a maquiagem dos olhos com a aplicação de rímel preto ou marrom. Ela é aplicado em uma camada e os cílios inferiores não são pintados. Escolhendo o tom de batom para os lábios. Para os lábios, é melhor usar um gloss com efeito hidratante. As cores são bege, coral, rosa claro e vagas delicadas. O que você precisa? Passe pó nos lábios antes de aplicar o gloss, assim ele dura muito mais. Não faça o contorno dos lábios. Aplique o gloss ou protetor labial colorido se a pele de seus lábios estiver muito seca. Informações adicionais. Para criar volume e um belo brilho, aplique um pouco mais de gloss claro no centro dos lábios. Opções de maquiagem para o dia. Ao selecionar uma paleta para maquiagem diurna, é preciso levar em conta o tipo de aparência, cor do cabelo e dos olhos. Tom de pele. Maquiagem para loiras. Características da maquiagem para loiras. As meninas de cabelos claros são caracterizadas pela leveza na maquiagem e pela preferência no uso de tons claros. As loiras com cabelos de tom platinado são adequadas para sombras de tons frios, verde, prata, vermelho escuro. Por outro lado, os tons quentes de bronze e cobre fazem com que o rosto pareça choroso. Os lábios podem ser pintados em qualquer tom de rosa. As moças de cabelos claros com um tom de caramelo e mel, em geral, têm um tom de pele levemente dourado. Sombras com uma tonalidade dourada. Um tom de laranja frio serve. Em moças de cabelos claros e amarelados, use sombras com tons de lilás e violeta e batom em tom próximo ao pêssego. Recomendações para a seleção de cores. É melhor usar rímel marrom. Lápis para delineadores. Escolha um tom cinza ou marrom. É melhor fazer as sobrancelhas apenas com sombras e misturá-las bem com um pincel de cerdas duras. Guia passo a passo para aplicar maquiagem para loiras. Aplicar a base no rosto. Pinta a área entre os cílios com um lápis marrom mácio. E misture suavemente com uma esponja especial. Aplique sombras claras de tom bege na pálpebra móvel. Você pode usar sombras líquidas, com um pouco de brilho, no vinco acima da pálpebra superior. Aplique uma sombra fosca clara, rosa ou marrom claro. Aplique rímel marrom nos cílios superiores. Aplique blush de tom rosa. Você pode usar blush líquido, espalhando-o cuidadosamente na área das maçãs do rosto, nos lábios. Aplique um gloss rosa ou um bálsamo do mesmo tom. Maquiagem para morenas. Características da maquiagem para morenas. As morenas são adequadas para tons mais brilhantes da paleta de cores, em contraste com a maquiagem das loiras. Cor dos lábios. Para morenas com cabelos loiros escuros, as cores de batom coral e pêssego são adequadas. Para cabelos castanhos escuros, todos os tons de marrom. Você pode usar um tom alaranjado. Cor de brilho labial, berry claro. O blush é pêssego,
Para pele morena é mais adequado o bronzer. O blush é melhor aplicado nas maçãs do rosto, na área das maçãs. As sobrancelhas devem ser necessariamente de 1 a 2 tons, mais claras que o cabelo. Sombras. Todos os tons de marrom, lilás claro e quente, com cor de cabelo não uniforme, com mechas mais claras. Todos os tons de rosa são bem adequados para cabelos escuros com tons de chocolate e pele levemente bronzeada. As sombras mel com um brilho metálico são adequadas. Ao escolher uma base, vale a pena se concentrar em seu tom de pele e usar tons dourados e beges. Para peles mais claras, tons de marfim são adequados. Um guia passo a passo para a aplicação de maquiagem para morenas. Aplique a base. Corrija a forma oval do rosto com base num tom mais escuro. Use um lápis para enfatizar o contorno das sobrancelhas. Preencha as lacunas com sombra e fixe com gel. Para morenas, é melhor pintar os olhos com sombras de 3 cores da mesma paleta. Dê preferência a sombras foscas e acetinadas sem brilho. Aplique uma cor clara perto do canto interno do olho, misturando-a levemente. Para baixo, sob a linha inferior, aplique uma cor mais escura em toda a pálpebra móvel. Aplique a cor mais escura no canto externo do olho. Levante a linha ligeiramente para cima e desenhe-a ao longo do vinco acima da pálpebra. Todas as transições devem ser bem misturadas. Aplique uma única camada de rímel marrom ou preto nos cílios superiores. Cubra os lábios com uma fina camada de gloss. Dicas de aplicação de maquiagem. A maquiagem para o dia a dia em casa funcionará melhor se você, ao fazer a maquiagem das sobrancelhas, os pelos não ficarão perfeitamente planos. O descuido natural nesse caso é apenas a favor. Se aplicar muita maquiagem, pode borrar o excesso com um lenço de papel seco. Usar um pincel grosso para tirar o excesso de sombra. É melhor usar um corretivo à base de líquido. Depois que a maquiagem for aplicada, ela deve parecer natural. A luz do dia deve-se difundir por todo o rosto e não se concentrar em uma característica. Domine a técnica de aplicação de maquiagem diurna e aprenda a selecionar corretamente a paleta de cores para o tipo de aparência que qualquer garota que está começando a pintar pode ter. Se você dedicar um pouco de tempo todos os dias para aplicar a maquiagem, poderá ter uma aparência jovem e atraente.